Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas, agora por vídeo, né? E nesse módulo 4, eu dividi essa matéria em 2 vídeos para ficar mais fácil para vocês entenderem. No primeiro vídeo, vou mostrar para vocês a separação entre substâncias puras simples e substância pura composta. E no vídeo posterior a gente vai observar as misturas homogêneas e heterogêneas. Nesse slide aqui, nós temos então as substâncias puras. Como que se classifica as substâncias puras? Dentro de um sisteminha, lembrando que sisteminha é toda a parte que a gente observa, tem um único tipo de substância. Elas podem ser pura simples ou pura composta. As substâncias puras simples, elas têm um único tipo de elemento químico. Então, as moléculas são formadas por um único tipo de elemento químico. O gás nitrogênio, formado por 2 átomos de nitrogênio. Aqui a gente tem 2 esferas unidas, representando esses átomos, que formam uma molécula de gás nitrogênio. Que o gás nobre, os gases nobres, eles não reagem, eles não formam moléculas em situação normal, por isso a representação das esferas separadas. O gás ozônio, nós temos 3 átomos de hidrogênio formando a molécula do gás ozônio, mas nós só temos oxigênio nessa molécula, por isso que é uma substância pura, material formado por apenas um tipo de substância. O gás oxigênio também é formado por átomos de oxigênio, só que nessa situação a molécula é formada por 2 átomos de oxigênio, que forma a molécula do gás oxigênio. As substâncias puras compostas, por que é pura? Porque dentro do sisteminha que a gente está analisando, só tem um tipo de substância. Então, a água pura é só H2O. Não tem sais minerais, não tem outros gases, nada. Então, nós temos um átomo de gás oxigênio, representado aqui pela esfera azul, e 2 átomos de hidrogênio. Então, a molécula da água formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, mas dentro do sistema, somente moléculas de água. O gás metano, um outro exemplo. Aqui só tem molécula do gás metano, que é um combustível. E o gás metano é composto por um átomo de carbono, representado pela esfera vermelha, e 4 átomos de hidrogênio, representado aqui pela esfera cinza. Então, temos substâncias puras compostas. Por quê? Formada por elementos químicos diferentes. Uma outra coisa importante a ser lembrado é que as substâncias puras, elas têm temperatura de fusão e ebulição constante, não tem variação, considerando a pressão de uma atmosfera, que é a pressão a nível do mar. Se tiver variação da pressão, a temperatura de ebulição também vai variar. Aqui nessa imagem nós podemos observar que em Santos a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, mas conforme vai aumentando a altitude, vai diminuindo a temperatura de ebulição dessas substâncias. Por quê? Quanto maior a altitude, a gente tem menos ar disponível, então a coluna de ar é menor sobre o recipiente onde essa água está fervendo, está sofrendo ebulição. Então, as moléculas de água vão ter mais facilidade para passar para o estado gasoso. Por isso que a temperatura de ebulição é menor. Matão, a altitude está em torno de 830 metros acima do nível do mar e a temperatura de ebulição de Matão também está em torno de 98 graus Celsius. Nós temos a resolução aqui da atividade 1, que está na página 582 e 583. Nesse exercício 1, fala que a Anvisa, em 2019, proibiu a venda e comercialização e importação dos termômetros de mercúrio. Dá uma informação importante falando que a temperatura de fusão do mercúrio é menos 39 graus Celsius, ou seja, ele derrete, ele funde nessa temperatura e ele vira vapor, ferve, temperatura de ebulição em 357 graus Celsius. Então, assinale em qual condição a seguir ele não poderia ser usado. A única possível é o item D,
para medir a temperatura de um alto forno de aproximadamente 2000 graus Celsius. Se em 357 ele já virou vapor, então é impossível ser utilizado para medir a temperatura de um alto forno, que pode atingir 2000 graus Celsius. O exercício 2 fala que um pesquisador no laboratório de química pegou alguns materiais para fazer a sua experiência e um deles derreteu em contato com a sua mão. E a questão pergunta quais desses materiais, desses metais, poderia ter ocorrido isso. Relembrando que a temperatura do corpo humano é em torno de 36,5 graus Celsius. O único metal possível de ter derretido aí na mão do pesquisador é o galho, em que a temperatura de fusão, ou seja, ele derrete em 29,8 graus Celsius. O último exercício dessa primeira parte da substância, em que a gente tem aí substância simples, composta e mistura, para classificar em substância simples, lembrando que é formada por um único tipo de elemento, né? E uma mistura. Dessas substâncias aqui, a única que não é mistura, que é formada por elementos simples e puros, sozinhos, a gente tem o cobre e o alumínio. Todos os demais, as demais misturas aí, todas as demais substâncias são misturas. É isso aí, pessoal, nós vamos continuar o próximo vídeo falando de mistura homogênea e heterogênea.